Comentário final. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, transmitimos Derby 213, deu Guarani, vitória do Guarani pelo placar de 1-0, rapidinho resumindo aqui, o Guarani teve o Kaique França, goleiro expulso a 22 minutos, teve que tirar um jogador de linha, o Natan Melo, para colocar o goleiro Matheus Klaus, isso no primeiro tempo. Mesmo assim, o Guarani conseguiu vencer o jogo. Gol do Ebert, que estava até 2 semanas atrás treinando e fazendo pré-temporada na Ponte Preta. Ele entra e ganha o jogo para o Guarani, o derby número 213. O Guarani venceu pelo placar de 1-0, o gol do Ebert a 47 do segundo tempo. Estive com o Roberto Marcondes e com o Isael Moreira. Eu vou separar aqui, o Marcondes vai falar do Guarani e o Isael vai falar da Ponte, 1 minuto para os dois, tá? Ô Marcondes, Guarani venceu 1-0, fala do jogo aí, justo o resultado na sua opinião? Justo, apesar de uma partida de um clássico pobre de futebol, né? Teve uma oscilação mais para baixo do que para cima, soube definir o jogo na hora que tinha que definir. A Ponte, o Israel vai falar, mas não definiu na hora que tinha que definir. O Guarani conseguiu definir. O técnico Matheus Costa, ele mexeu no time, principalmente de forma errada, na nossa avaliação sobre a saída do Natan, na substituição por razão da expulsão do Kaique, colocando o bom goleiro, o Klaus, que foi um dos destaques do time. Depois ele conseguiu recuperar dentro do jogo. Tanto é que os 3 jogadores que ele colocou, Luca com o Cachoeira e o Ebert, participaram diretamente no gol do Ebert, no gol da vitória. Foi um jogo, tecnicamente, repito, fraco. Teve alguns atletas que chegaram a se destacar, o goleiro Klaus e também o Ebert, e o conjunto do Guarani um pouquinho melhor em relação à Ponte Preta, vitória justa. Esse Roberto Marcondes. E pelos lados de quem perdeu, pelos lados da Macaca, o Isael Moreira, 1-0 pro Guarani, justo o resultado, né? Justo, Corsato e amigos da Rádio Futebol Interior, a Ponte acabou não... Até você citou uma expressão no fim da partida, dizendo que a Ponte foi frouxa, né? Foi um time frouxo. E eu concordo com você, a Ponte deixou de ter uma melhor sorte nessa partida, principalmente a partir da expulsão do Kaique França, a Ponte com um jogador a mais. Ela tinha a posse da bola, ela tinha criado as boas chances de gol, o Guarani um pouco perdido com as mudanças depois que o Matheus Costa promoveu, né, com a saída do principal volante da equipe, que é o Natan Melo. A Ponte dominou um pouco o meio campo, mas aí a Ponte não se aproveitou. Volta o segundo tempo, até concordo com você também, achei que a entrada do Elvis, o time puxou o time um pouquinho para trás. O Gustavo Teles nem sombra da qualidade que o Elvis tem, mas ele estava num ímpeto e na volúpia da partida ali, um pouco mais dentro do ambiente do jogo. Com a entrada do Elvis, o time cai um pouco, aí fica Elvis e Cristiano praticamente correndo atrás e sem conseguir fazer ali a marcação, auxiliar a marcação. Segundo tempo, a Ponte não foi bem. Condição física da Ponte entregou demais, né, a realidade do que acontece. A Ponte com Pacheco, Rodrigo Souza, todos mal fisicamente. A Ponte segurando as pernas, Cristiano mal também, sentiu e não saiu, demorou um pouco para sair. Até colocou os meninos que poderiam ter feito uma fumaça um pouco maior, como o Miguel, o Luiz Felipe e também o Luquinha, mas acabou a Ponte pouco produzindo, pouco incomodando o Guarani, que mesmo com um jogador a menos, vem mostrando aí nos últimos jogos uma defesa sólida, né? Poucos gols sofridos e principalmente pelo Kaique França, mas aí o Kaique é expulso e entra o Matheus Klaus e foi um dos grandes nomes da partida. A Ponte vinha bem no sistema defensivo com o David Braz, conseguindo ali se recuperar, mas na hora do gol do Herbert, um sono total do sistema defensivo. Lucas Cunha, que não ganhou do Luca, e ele é maior que o Luca, hein? Não ganhou do Luca. O Pacheco, num sono, deixou o Cachoeira receber essa bola sozinho, e o David Braz olhando para o céu, não viu o Herbert nas suas costas, aí não teve o que fazer. O menino do Guarani, o 23, fez o gol da vitória do Guarani. Resultado justo, a Ponte vacilou, agora tem um jogo importante contra a Portuguesa, mas para mim, Carlos Corsato, eu acho que já foi. A Ponte decretou hoje o seu rebaixamento com a derrota. É isso, a Ponte volta a campo no próximo sábado, vai jogar contra a Portuguesa às 4 da tarde no Canindé.
o Guarani joga contra o Botafogo em Ribeirão Preto, jogo marcado às 18h30. A Ponte às 4h, não, o Guarani joga em casa, né? Guarani é no Brinco, são 2 jogos seguidos. Então, Guarani no Brinco às 18h30, a Ponte às 4 da tarde. Guarani contra o Botafogo de Ribeirão Preto, a Ponte Preta contra a Portuguesa no Canindé. Jogos com cobertura aqui dos canais Futebol Interior. Comentário final.